Queridos alunos, queridas alunas, falaremos agora sobre a primeira aula da matemática elementar. Nesse primeiro encontro, nós abordaremos a teoria dos conjuntos. Quando se fala em conjunto, pode até ser que você se lembre de um conjunto de música. E esse conceito estará correto, porque um conjunto é um aglomerado de elementos que compõem esse conjunto. Mas não necessariamente os elementos de um conjunto são pessoas, porque um conjunto pode ser formado por objetos e não necessariamente pessoas. E precisaremos então, a partir da definição do que é conjunto e a partir de termos em mãos dois ou mais conjuntos, precisaremos fazer operações com eles. Como é que nós unimos esses conjuntos? Como é que nós fazemos a interseção desses conjuntos, sejam dois ou mais? Então, o estudo detalhado de conjuntos é o que iniciaremos agora nesse nosso primeiro encontro. Para o nosso estudo de conjuntos, comecemos com a sua contextualização. Qual é o conceito primitivo de conjunto? Verifiquem que o conceito primitivo diz simplesmente que é uma coleção. Então, um conjunto é todo agrupamento de objetos. E esses objetos que são o nosso ponto, o nosso foco do estudo, podem ser flores, números, animais, pessoas. O importante é que todos os elementos, todos os componentes de um conjunto possuam alguma característica em comum. Estamos estudando, por exemplo, o conjunto das flores que nascem num determinado município brasileiro. Então, todos têm uma característica em comum. São flores, pertencem ao mesmo município e nós faremos alguma análise sobre esse conjunto. Os componentes do conjunto, que no exemplo seriam flores, nós chamamos de elementos do conjunto. Então, esses objetos que constituem um conjunto são chamados de elementos do conjunto, e os conjuntos nós costumamos representar, indicar, por letras. As letras do nosso alfabeto, só que letras maiúsculas. Conjunto A, B, C, D e assim por diante, com letras maiúsculas. E os elementos que constituem esse conjunto estarão representados dentro de duas chaves e separados por vírgulas, com o seguinte detalhe: se por acaso os elementos desse conjunto forem letras, nesse caso essas letras serão minúsculas. O nome do conjunto, letras maiúsculas. Os seus elementos, se forem letras, serão minúsculas. Ok, pessoal. Vamos então instrumentalizá-los para que possam entender corretamente o que vem a ser um conjunto e como fazer operações com dois ou mais conjuntos. Comecemos pela notação. Como é que se representa um conjunto? A notação usual consiste em escrever os elementos separados por vírgulas e entre chaves. E o conjunto A, cujos elementos
são as vogais do nosso alfabeto, será indicado por a letra A maiúscula, que é o nome do conjunto, é igual. Colocamos chaves e dentro delas os elementos separados por vírgulas, que no caso são os elementos A, E, I, O, U. E observem que, como dito anteriormente, se os elementos de um conjunto forem letras, elas serão minúsculas. Mas existe uma outra forma de se representar um conjunto. É o chamado diagrama de Venn. E o que é isso? É uma representação por meio de um desenho que consiste em uma linha poligonal fechada. Dentro dela, escreveremos em qualquer ordem os elementos desse conjunto. Se, por exemplo, desejarmos representar o mesmo conjunto A, que é constituído pelas vogais do nosso alfabeto, fora da linha fechada, nós escrevemos o nome do conjunto com uma letra maiúscula. E dentro de uma linha fechada, colocaremos em qualquer ordem os elementos desse conjunto, que no nosso exemplo são as vogais do nosso alfabeto, A, E, I, O e U. Então, este modo de se representar um conjunto é que se denomina diagrama de Venn. Agora vejamos o que é a relação de pertinência. Observem que se nós temos um conjunto, temos dentro de duas chaves ou dentro de uma linha poligonal fechada os seus elementos. Vamos usar o mesmo exemplo. Um conjunto A, cujos elementos são as 5 vogais do nosso alfabeto. Se nós queremos representar que um determinado elemento pertence ou não a esse conjunto, nós precisaremos utilizar símbolos. E o símbolo de pertinência sugere uma letra E meio que estilizada. Este símbolo significa pertence. E quando colocamos sobre o símbolo uma barra, nós estamos negando aquele símbolo. Se o símbolo significava pertence, ao colocarmos sobre ele uma barra, estaremos dizendo não pertence. Portanto, naquele nosso exemplo, que o conjunto A é formado por 5 elementos, que são as vogais do nosso alfabeto, nós podemos dizer que o elemento A pertence ao conjunto A, assim como poderemos dizer que o elemento G não pertence a esse conjunto A. Um outro exemplo de pertinência. Vamos agora dar ao conjunto o nome de B, um B maiúsculo. E ele é igual a 2, 4, 6, 8, 10. Portanto, é um conjunto constituído por 5 elementos, devidamente separados por vírgulas. E nós podemos dizer, por exemplo, que o elemento 4 pertence ao conjunto A, enquanto o elemento 7 não pertence a esse conjunto A, pois ele é constituído de 5 elementos que são todos eles
algarismos pares. Subconjunto. A partir do momento que tenhamos um conceito bem formado do que é um conjunto, definiremos subconjunto como um pedaço, uma parte do conjunto. Se nós temos aquele conjunto A, constituído pelas 5 vogais A, E, I, O, U, se tivermos um conjunto B com um único elemento, a letra I, então nós dizemos que esse conjunto B é subconjunto do conjunto A, porque ele é uma parte do conjunto A, é um pedaço do conjunto A. Então, se nós temos 2 conjuntos A e B, podemos dizer que o conjunto A é subconjunto do conjunto B, quando todo elemento do conjunto A for também elemento do conjunto B. E para expressar a relação existente entre um conjunto e todos os seus subconjuntos, nós temos a relação de inclusão, que utiliza um símbolo como se fosse uma letra U deitada. E ao fazermos esta representação, estamos dizendo que o conjunto representado à esquerda está contido naquele conjunto representado à direita do sinal. E caso coloquemos uma barra vertical sobre o símbolo, estaremos fazendo a sua negação. No caso, nós leríamos que o conjunto A não está contido no conjunto B. Vamos a um exemplo para ficar mais claro. Temos 2 conjuntos, um conjunto A e um conjunto B. O conjunto A tem 3 elementos, A, B, C, separados por vírgulas. O conjunto B tem 5 elementos, A, B, C, D, E, também separados por vírgulas. Então, nós verificamos que o conjunto A, ele está contido dentro do conjunto B. Se vocês quiserem extrapolarem essa representação, faz de conta que esse símbolo foi amassadinho aqui na ponta. Lembram-se que esse sinal significa menor que. Então, o conjunto menor está na esquerda e o maior está à direita. Então, o conjunto A, que tem os elementos A, B e C, percebam, ele está dentro do conjunto B. Ele está contido no conjunto B. Portanto, A é subconjunto de B. Fazendo uma análise ao contrário, verificaremos que o conjunto B não está contido no conjunto A. E para nós negarmos esse sinal de estar contido, basta colocarmos sobre ele uma barra. Então, o conjunto A está contido no B, mas o B não está contido no A, porque o B é maior do que o conjunto A. Então, verificamos o sinal de pertinência, pertence ou não pertence, e o sinal de inclusão, está contido ou não está contido. Agora vamos falar da igualdade de 2 conjuntos. Quando é que 2 conjuntos são iguais? Eles são iguais quando eles possuem exatamente os mesmos
elementos. Por exemplo, conjunto A, 1, 2, 3. E o conjunto B, 3, 2, 1. Podemos dizer que o conjunto A é igual ao conjunto B, pois eles possuem os mesmos elementos. E já está claro, pela representação, pelo exemplo dado, que não é necessário que esses elementos estejam na mesma ordem. 1, 2, 3, 3, 2, 1, 2, 1, 3, são os mesmos elementos, então os conjuntos são iguais. Vamos agora definir um subconjunto a partir de uma determinada propriedade. Por exemplo, temos o conjunto A com 5 elementos, que são 1, 2, 3, 4, 5. E um conjunto B que tem apenas 2 elementos, o 2 e o 4. Percebemos que o B está contido no A. Então, o conjunto B é um subconjunto do A. Mas observem que tem uma característica interessante. De todos os elementos do A, somente 2 deles pertencem ao conjunto B, que são exatamente os únicos algarismos pares, os únicos números pares. Então, o conjunto B faz parte do A, está contido no A, é um subconjunto do A que tem uma característica. Os elementos do B são os algarismos pares que estão lá no conjunto A. Então, nós escrevemos essa relação da seguinte forma: o conjunto B é constituído pelos elementos X que pertencem ao conjunto A, tal que esta barrinha na vertical, na matemática, nós lemos tal que X é par. Então, são os algarismos pertencentes ao conjunto A, sendo que eles são pares. Está claro para todos? Se nós voltarmos ao nosso exemplo, vamos criar um conjunto C. Um conjunto C formado por 3 elementos: o 1, o 3 e o 5. Então, percebam que o conjunto C é um pedaço, é uma parte do conjunto A, com uma seguinte característica: são todos os algarismos, todos os números ímpares desse conjunto A. Então, nós poderíamos escrever o seguinte, que o conjunto C é um conjunto dos elementos X que pertencem ao conjunto A, tal que esses elementos X são os números ímpares. Então, X pertence a A, tal que X é ímpar. E dessa forma, entendemos o que é pertinência, pertence ou não pertence, inclusão, está contido ou não está contido, e quando um conjunto está contido em outro, ele é
subconjunto desse outro. Queridos alunos, queridas alunas, vamos agora, dentro do assunto teoria dos conjuntos, aprender a fazer operações com esses conjuntos. Estaremos, portanto, fazendo uma aplicação. E vamos começar com a união ou reunião de conjuntos. A união ou reunião de conjuntos nós representaremos por um símbolo que nos lembra uma letra U. Então, U de união. Nesse caso, a união de dois ou mais conjuntos será um conjunto. E é um conjunto cujos elementos pertencem aos conjuntos dados. Então, se eu tenho um conjunto A e quero unir esse conjunto A a um conjunto B, nós vamos representar por A o símbolo de união B e vamos ler A união B. A união desses dois conjuntos é um conjunto. Por isso será representado dentro de chaves. E como é que nós vamos ler essa união de A com B? É um conjunto de elementos X, tal que esse X pertence ao conjunto A ou pertence ao conjunto B. Então, uma coisa muito importante nesse momento é observarmos que esse símbolo de união nós devemos ler ou. A ou B é um conjunto de elementos X, tal que esse X pertence ao A ou esse X pertence ao B. Vamos a um exemplo. Sejam os conjuntos A e B, onde A tem os seguintes 5 elementos: A, B, C, D, E. E o conjunto B tem os seguintes 5 elementos também: A, E, I, O, U. Como ficaria a união desses dois conjuntos A e B? A união B é um conjunto constituído dos seguintes elementos: A, que por sinal pertence aos dois, B, C, D, onde esses 3 últimos elementos pertencem ao conjunto A, E, que pertence aos dois, I, O e U, sendo que esses 3 últimos pertencem ao conjunto B. Então percebam que nós tínhamos 10 elementos, 5 no conjunto A, 5 no conjunto B, e ao unir A com B, nós teremos um conjunto constituído por 8 elementos. Isso porque os elementos que se repetem, nós representaremos uma única vez. E quais foram os elementos que se repetiram? A letra A e a letra E. Representaremos uma única vez. Havíamos dito que um conjunto pode ser representado de outra forma, através de um desenho que é uma linha poligonal fechada, a qual nós damos o nome de diagrama de Venn. Então,
Se fora dessa linha fechada colocarmos o nome do conjunto, dentro da linha poligonal fechada, colocaremos em qualquer ordem os seus elementos. Por exemplo, A, B, C, D, E. E numa outra linha poligonal fechada, poderemos representar o conjunto B, que tem também 5 elementos: A, E, I, O, U. Vejam então que 2 dos elementos, o A e o E, pertencem a ambos, tanto ao A quanto ao B. E o conjunto que representa a união desses dois é a união B, que terá 8 elementos. O elemento A, B, C, D, E, I, O, U. Então aí estão os 8 elementos resultantes da união do conjunto A com o conjunto B. Ok? Muito bem. Agora, falemos de outro assunto. A interseção de 2 ou mais conjuntos. Conceito de união é reunir. Conceito de interseção é descobrir a parte de um conjunto que coincide com uma parte do outro. O que é comum àqueles 2 ou mais conjuntos. A interseção de conjuntos nós representaremos por um símbolo que nos sugere uma letra U invertida e que nós lemos como sendo a interseção dos 2 conjuntos que estão colocados um de cada lado do símbolo. E a interseção de 2 ou mais conjuntos é um conjunto, cujos elementos são comuns aos conjuntos dados. Então, nós dizemos que a interseção dos conjuntos A e B é um conjunto constituído pelos elementos X, tal que esses elementos X pertencem ao A e simultaneamente pertencem ao B. Então, agora observem que quando tivermos esse símbolo de interseção que sugere uma letra U ao contrário, nós leremos E. A e B. Ok? Vamos a um exemplo. E vamos ao mesmo exemplo utilizado para analisarmos a união ou reunião de conjuntos. Temos um conjunto A com 5 elementos, A, B, C, D, E. E temos um conjunto B com 5 elementos, A, E, I, O, U. A interseção desses 2 conjuntos é um conjunto cujos elementos pertencem ao conjunto A e, ao mesmo tempo, ao conjunto B, ao conjunto A e ao conjunto B. E nesse exemplo percebemos que apenas 2 elementos pertencem a ambos os conjuntos, que são os elementos A e E.
Os elementos BCD só pertencem ao primeiro conjunto. Os elementos IOU só pertencem ao segundo conjunto. E como ficaria a representação desta interseção utilizando-se o diagrama de Venn? Representamos numa linha fechada o conjunto A e representamos numa outra linha fechada o conjunto B. Os elementos do conjunto A são A, B, C, D e E, enquanto os elementos do conjunto B são A, E, que já estão aqui representados, I, O, U. A interseção é essa parte comum aos dois conjuntos. É a parte do diagrama, a parte do desenho que se intercepta. Então, esta parte que se intercepta é que nós chamamos de A interseção B. E nós lemos A e B porque a interseção é um conjunto cujos elementos pertencem ao A e, simultaneamente, ao B. Perfeito? Recordando que lá na união, nós líamos ou. Um elemento poderia pertencer a um conjunto, ou ao outro, ou quem sabe a ambos. Mas na interseção é diferente. A interseção é um conjunto cujos elementos necessariamente pertencem aos dois conjuntos dados. Dois ou mais conjuntos dados. A parte comum, a parte que se intercepta. Ok? Vamos falar agora da diferença de dois conjuntos. Diferença. Quando falamos união, nós estamos fazendo uma soma. Nós estamos unindo os elementos de um conjunto aos elementos do outro. Estamos somando ambos. Quando fazemos uma interseção, nós estamos fazendo uma multiplicação. O sinal aritmético que representa a união é a soma, e no caso da interseção é a multiplicação. Agora vamos falar da diferença, um conjunto menos o outro. O que é diferença de conjuntos? É um novo conjunto, formado pelos elementos do primeiro conjunto, que não pertencem ao segundo conjunto. Então, A menos B, a diferença do conjunto A e do B, A menos B, será um conjunto de elementos X, tal que esse X pertence ao primeiro, pertence ao conjunto A, mas que não pertence ao segundo conjunto, que é o conjunto B. Se ficou estranho o palavreado, vamos ver exemplo numérico para que você enxergue com mais facilidade. Temos um conjunto A formado pelos elementos 0, 1, 2. E um conjunto B formado pelos elementos 2, 3, 4. Ok? Queremos agora fazer a diferença A menos B. Como é que se faz isso?
Pegamos o conjunto A e tiramos dele os elementos que pertençam ao B. O B é o 2, o 3 e o 4. O único elemento de A que pertence ao B é o 2. E se nós tiramos esse 2 fora, nos resta o 0 e o 1. Então, a diferença A menos B é um conjunto formado pelos elementos 0 e 1. São elementos que pertencem ao A e não pertencem ao B. Agora, observem que se fizermos o inverso, ao invés de A menos B, fizermos B menos A, o resultado será diferente. Porque eu preciso pegar o conjunto B e subtrair, tirar os elementos que pertençam ao conjunto A. E que, no caso, também é o 2. O que é que restou no conjunto B? O elemento 3 e o elemento 4. Então, B menos A é um conjunto formado pelos elementos 3 e 4. Além da união, que nos remete a uma soma, da interseção, que nos remete a uma multiplicação, e além da diferença de dois conjuntos, vamos falar agora da complementação de conjuntos. E o que é a complementação entre conjuntos? É um caso especial da diferença. Ou seja, se nós temos um conjunto A e um conjunto B, e o A é menor que o B, portanto, o A está contido no B, a diferença B menos A receberá o nome de complementar de A em relação ao B. Complicou? Então vamos fazer uma representação matemática e vamos a exemplo numérico. O complementar de A em relação a B, nós representamos por um C maiúsculo, colocamos o A em cima e o B embaixo. E vamos ler complementar de A em relação a B, que é B menos A. Portanto, é um conjunto de elementos X, tal que esse X pertence ao B e não pertence ao A. Definição de subtração. Exemplo. Temos os conjuntos A formado pelos elementos 1, 2, 3, 4 e 5. E temos o conjunto B formado pelos elementos 2, 3 e 5. Se nós queremos o complementar de B em relação a A, o que nós queremos é o que é que está faltando no B para ele ser igual ao A? O que é que falta em B para chegar no A? Se nós olhamos os dois conjuntos, 1, 2, 3, 4, 5 e 2, 3, 5, percebe-se que o que falta é o 1 e o 4. Então, o complementar de B em relação ao A será A menos B. Eu pego o conjunto A e subtraio dele, retiro dele os elementos que pertencem ao B, o 2, o 3 e o 5. E o que é que restou?
1 e 4. Então, o complementar de B em relação ao A é um conjunto formado pelos elementos 1 e 4, que é o que faltava no B, para ele ser igual ao conjunto A. Essas são as principais operações com conjuntos: união, interseção, subtração e complementar. Outra coisa muito importante na matemática, principalmente quando você vier a estudar gráficos, é o chamado produto cartesiano. E antes de falarmos do produto cartesiano, vamos nos recordar como é que costumamos representar um gráfico no plano. Temos um plano e vamos desenhar nesse plano um par de eixos ortogonais, ou seja, um par de eixos que se interceptam num ponto, formando entre eles um ângulo reto, um ângulo de 90 graus. Esse eixo horizontal, ele pode se estender para a esquerda da origem, para a esquerda da interseção, assim como o eixo vertical pode se estender para baixo. Então, nós dizemos que a interseção é o ponto zero, ou a origem da contagem dos pontos. À direita e acima teremos valores positivos, enquanto à esquerda e abaixo da interseção teremos valores negativos. Qualquer ponto nesse plano, ele tem o que nós chamamos de duas coordenadas. Se nós projetarmos o ponto no eixo horizontal e no eixo vertical, até encontrarmos os eixos, esse ponto tem uma coordenada que nós chamamos de A e uma coordenada que nós chamamos de B. Então, nós já falamos aqui um conceito novo, coordenadas, que podem ser A e B, pode ser X e Y, duas letras do alfabeto, normalmente letras minúsculas. E que nós representamos assim: abrimos um parênteses, colocamos o valor do A, vírgula, e o valor de B, fechamos o parênteses. Assim sendo, um ponto B terá um outro par AB. E se esse outro ponto B estiver no plano à esquerda do eixo vertical e à esquerda da origem, nós teremos aqui uma coordenada positiva para o B e negativa para o A. Negativa porque está à esquerda da origem. Enfim, o que seria esse nosso produto cartesiano? Se nós tivermos dois conjuntos A e B, o objeto AB, esse AB, duas letras minúsculas separadas por vírgula e dentro de um parênteses. Então, abre parênteses, A, vírgula B, fecha parênteses. Em que o A pertence ao conjunto A e o B minúsculo pertence ao conjunto B, isso é um par ordenado, que no plano corresponde
às coordenadas de um ponto. E o conjunto de todos os pares ordenados AB, de novo, com esse A minúsculo pertencente ao conjunto A e o B minúsculo pertencente ao conjunto B, recebe o nome de produto cartesiano de A e B e é indicado por A vezes B. Não podia ser diferente, porque nós estamos falando de produto. Esse A vezes B é um conjunto, portanto, representado dentro de chaves. É um conjunto de elementos que são pares ordenados AB, tal que o A pertence ao conjunto A e o B pertence ao conjunto B. Vamos a um exemplo. Qual é o produto cartesiano entre os conjuntos A e B, de tal forma que A tem os elementos 2 e 5, e B tem os elementos 1 e 4. A vezes B, o produto cartesiano de A e B, é um conjunto formado pelos seguintes pares ordenados: 2 e 1, 2 e 4, 5 e 1, 5 e 4. Portanto, 4 pares ordenados. Um outro exemplo. Queremos fazer o produto cartesiano do conjunto C, cujos elementos são A, B, C, e o conjunto D, cujos elementos são X, Y. Por exemplo, como ficaria o produto cartesiano de C e D? C vezes D é um conjunto cujos pares ordenados são A com X, A combinado com Y, portanto, representaremos A, X, fecha parênteses, vírgula, A, Y, fecha parênteses, vírgula. Agora, no primeiro conjunto, que é o C, peguemos o B. O B nós poderemos combinar com X e com Y também. Então, teremos B, vírgula X, fecha parênteses, vírgula, B, vírgula Y, fecha parênteses, vírgula. Temos ainda mais outros pares ordenados, porque o C eu posso combinar com o X e o C eu posso também combinar com o Y. Então, nós teremos o par C, vírgula, X, fecha parênteses, vírgula, C, vírgula, Y, fecha parênteses e fecha a chave. Então, observem que o produto cartesiano C vezes D tem 6 pares ordenados. E observem que dá para saber quantos pares ordenados terá o produto cartesiano, multiplicando-se o número de elementos do primeiro conjunto pelo número de elementos do segundo conjunto. 3 vezes 2 serão 6 pares ordenados no produto
cartesiano. No exemplo anterior, observem que eu tinha o par ordenado 2, 1, 2, 4, 5, 1 e 5, 4. Por que 4 pares ordenados no produto cartesiano A vezes B? Porque A tinha 2 elementos e B tinha 2 elementos. 2 vezes 2, o produto cartesiano terá 4 elementos, que são 1, 2, 3, 4 pares ordenados. Assim, tem-se o produto cartesiano de 2 conjuntos, cujo resultado é um conjunto, cujos elementos são pares ordenados, que podemos utilizar para a representação de pontos no plano. E isso será muito útil para você ao longo do seu curso. Olá, pessoal, chegamos então ao final do nosso primeiro encontro, a primeira aula de matemática elementar. Lembre-se, o propósito nesse momento da nossa disciplina é estudarmos matemática sem utilização de uma calculadora qualquer que seja ela. Nesse primeiro encontro, falamos da teoria de conjuntos. Estudamos, então, o que vem a ser um conjunto. Esse conjunto, que normalmente é representado por uma letra maiúscula e cujos elementos são representados dentro de chaves e separados com vírgulas. No caso dos elementos serem letras, elas serão minúsculas. Uma coisa importante é que nada impede de um conjunto não ter nenhum elemento. E nesse caso, nós o representaríamos como uma chave vazia, dentro da qual não tem nada. Chave vazia. Se um conjunto não tem nenhum elemento, ele se chama conjunto vazio. Então, na sequência do que vem a ser conjunto e da sua notação, da sua representação, estudamos as operações com conjuntos e o conjunto cartesiano. Operações com conjuntos. Quando temos 2 ou mais conjuntos, podemos fazer operações com eles. Podemos, por exemplo, unir ou reunir esses conjuntos. E ao unirmos 2 ou mais conjuntos, o resultado é um conjunto, cujos elementos ou pertencem a um conjunto, ou pertencem ao outro, ou pertencem a ambos. Portanto, quando um elemento pertence a ambos, nós não vamos representá-los 2 vezes, basta representar uma única vez. Depois nós fizemos a interseção de 2 ou mais conjuntos. E a interseção é também um conjunto, cujos elementos pertencem a um conjunto e ao outro. E nada impede de termos 2 conjuntos cuja interseção é vazia. O conjunto A, 1, 2, 3. O conjunto B, 9, 10, 11. Não tem nada em comum. Então a interseção é um conjunto vazio. Não tem nenhum elemento. Aprendemos então a subtrair conjuntos. Aprendemos a calcular o complementar de um conjunto em relação a outro, e o produto cartesiano, cujo resultado é um conjunto constituído por pares ordenados.
Lembra-se? Então, por favor, resolvam os exercícios que são propostos. Isso é muito importante e absolutamente necessário para o total entendimento de teoria dos conjuntos.